Estou fazendo esse vídeo aqui justamente hoje para a gente ter um feedback, já que a gente vai entrar numa semana de estudos intensivos para falar a respeito das atividades que nós fizemos. As habilidades que a gente teve de física para esse primeiro bimestre aqui envolvia basicamente o conhecimento sobre algumas das grandezas que a gente trabalha dentro dos componentes elétricos e o uso adequado, tá? Então, a nossa primeira atividade veio falar da primeira lei de Ohm, que ele caracteriza o efeito da corrente elétrica passando por um fio. Então, a gente tem um conceito de aquecimento, um conceito de resistência, um conceito de voltagem dentro dessa equação. Então, o que ele dizia para a gente? A tensão que você tem, a diferença de potencial e que ela alimenta um circuito elétrico, ela passa por um fio condutor, ela vai depender essencialmente do fluxo de corrente que vai passar dentro desse fio e a resistência que o fio vai oferecer. Tá? Então, quanto maior a resistência que o fio oferece, maior a tensão que você vai ter. Tá? Se você tiver uma corrente aumentada, a tensão tende a aumentar. Então, a gente tem uma relação diretamente proporcional. O que isso significa? Que se eu multiplicar corrente e resistência, eu tenho voltagem. Fixei a corrente. Se eu aumento a resistência, a voltagem, o resultado vai aumentar. Se eu fizer isso também com a resistência fixa e aumentar a corrente, também acontece a mesma coisa. Aqui eu apresentei para vocês um triângulo que eu encontrei que seria uma dica básica, né? Então aqui ó, vocês têm a voltagem em cima. Se vocês querem encontrar a voltagem, vocês vão multiplicar corrente e resistência, tá? Se por acaso está me faltando um dos dois da base, você vai dividir a tensão, né, por um dos outros, que no caso seria aquele que está faltando. Então, eu quero encontrar a minha corrente, eu vou dividir tensão por resistência. Quero encontrar a resistência, eu vou dividir a tensão por corrente. Então, esse era o conceito que a gente tinha. O primeiro exercício que a gente tinha aqui, ele falava o seguinte, ó, ele tem a corrente elétrica e ele tem a resistência. Então, bastava a gente fazer uma multiplicação para obter esse resultado. Aqui nesse segundo exercício, ele apresenta tensão, ele apresenta resistência e falta corrente. Então, para a gente encontrar corrente, o que a gente faria? Tensão dividido por resistência. O próximo exercício, ele perguntava a resistência, então nós tínhamos tensão e nós tínhamos corrente. Tensão dividido por corrente apresentaria resistência. Esse exercício que tinha algumas colunas, você ia associar uma corrente específica à voltagem que ele deu. Então, se você tem a resistência fixa de 4, quando eu submeto a correntes diferentes, eu teria voltagens diferentes. Então, bastaria eu pegar 4, que seria a minha resistência, e multiplicar pela corrente. Cada um dos 4 valores iam apresentar 4 resultados de voltagens diferentes, tá? O último exercício que a gente tinha aqui, ele dava tensão e ele nos estabelecia corrente, faltava resistência. Então eu pegaria a tensão e dividiria pela nossa corrente e encontraria o resultado, tá? Esse era tranquilinho, era simplesmente cálculos matemáticos que envolviam ou multiplicação ou divisão, tá? Vamos agora para a segunda atividade que foi enviada para vocês. A nossa segunda atividade, ela tinha um valor importante porque, vamos dizer assim, que no dia a dia, para todo aquele que não for seguir uma área de engenharia, é a parte mais essencial praticamente que nós temos nesse terceiro colegial, que ele vem falar a respeito do uso dos aparelhos elétricos de forma adequada. Então aqui ó, a gente tem uma etiqueta, e essa etiqueta aqui aparece hoje em dia, né, ela aparece em todos os aparelhos que a gente compra, e ela vem com algumas informações muito importantes para a gente. Por exemplo, qual que é a voltagem que ela funciona, qual seria a potência que ela trabalha. Nesse caso aqui é um chuveiro, ó, ele tem duas potências, já vou dizer que é uma pergunta que ele faz depois na atividade. Potência máxima ele funcionando no modo inverno, que ele aquece mais, e a potência econômica ele funcionando no modo verão, que ele aquece menos, né? Eficiência energética significa o quanto ele consegue aproveitar a eletricidade, então aqui ele está transformando a eletricidade em calor e ele consegue fazer um aproveitamento de quase 100% dessa eletricidade. Então nessa conversão ele usa muito bem a eletricidade que a gente tem fornecida para o sistema. Ele tem uma classificação da potência, a gente pode ver aqui que ele é classificado como F, porque ele tem um consumo muito alto, que é óbvio do chuveiro. O
chuveiro é considerado um aparelho resistor e todos os aparelhos resistores eles transformam eletricidade em calor. Eles para fazer isso eles precisam de muita eletricidade, tá? Aqui ó, em relação a um banho de 8 minutos, quanto ele gasta de quilowatts-hora? Significa aqui então que se a gente estivesse usando no modo verão, ele só aumenta a temperatura da água em 10 graus Celsius. A gente ia consumir 3,5 kWh, tá? Se a gente pegasse aqui e usasse no modo inverno, que a gente vai aquecer a água quase 31 graus, e consumo de 34,9 kWh. Então isso daqui eu influenciei bastante na nossa conta elétrica, tá? Aqui ele pergunta as especificações, né? Então acabamos de falar sobre isso. Potência nominal e potência econômica, já disse a diferença, né? Os dois modos que o chuveiro trabalha. Eficiência, capacidade de transformar eletricidade em calor, nesse caso, né? Dependendo do aparelho, ele vai transformar em outro formato, e isso é importante vocês saberem. Então aqui ele mostra também ó, uma situação do kilowatt, a gente tem um aumento do tempo e o consumo que a gente tem. Então isso é para mostrar para vocês, né, que banho de meia hora não é muito interessante na hora da gente pagar a conta. Quanto mais tempo você toma banho, maior vai ser o consumo, maior é a conta elétrica. Então a gente tem que ficar esperto em cima disso. A atividade 2, né, ela tinha um comparativo, ela tinha 3 chuveiros com potências diferentes em 127 graus e 3 chuveiros com potências diferentes em 220 graus. Entre eles, nós tínhamos o chuveiro que tem potência 3.500 watts nos dois, tá? Aí ele perguntava no item A o que você observa em relação à potência ao consumo mensal. Então, quando a gente tem aqui a mesma tensão, se eu aumento a potência, o consumo acaba aumentando. Observa que acontece isso nos dois, tá? Aí, o próximo item, ele perguntava o seguinte, observando as informações da tabela, para as tensões de 127 e 220, qual é mais vantajosa com o aparelho de mesma potência? Então, seria referente a esse de 3.500. 127 tem um consumo de 15,5, o 220 tem um consumo de 15,3. Então, 220 watts se mostrou mais econômico em relação a isso. Aí ele pediu uma expressão. Isso daqui nas aulas ele foi passado, né? Uma forma de calcular o consumo elétrico seria a gente pegar o quilowatt-hora e multiplicar pelo tempo de uso, tá? Quantas horas você usou? Então, basicamente, eu precisaria fazer isso daqui. Pegar a potência do aparelho, dividir por 1000, que aí a gente vai ter um quilowatt, né? Aí eu vou multiplicar por quantas horas o aparelho foi usado. Então, se eu tomo um banho de 15 minutos, vamos por assim, em 4 dias eu tomo um banho de 1 hora. Então aí eu teria uma relação de 1 kWh, né? Se eu pegar a potência do meu chuveiro, dividir por 1000 e multiplicar por isso daí, eu tenho o valor do quilowatt-hora. Continuando a nossa relação aqui, né? Atividade 3, ele mostra uma etiqueta de uma lâmpada de LED. Então ele mostra a potência. Ela parece ser uma potência muito inferior em relação às outras, só que a eficiência luminosa dela é interessante, tá? Então, quais seriam as grandezas? A gente tem potência, a gente tem eficiência, luminosidade, e a gente tem fluxo luminoso, tá? Ele pede para a gente calcular o consumo mensal de energia elétrica em quilowatts de 5 lâmpadas como essas, ligadas por 6 horas diárias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso, dividir por 1000, tá? A nossa potência, divide por 1000, aí ela vai estar em quilowatt. Eu vou multiplicar por 6 horas diárias, que é o número de horas que ela trabalha, e como é mensal, eu vou multiplicar esse valor por 30, tá? Se eu fizer isso, eu tenho um valor de quilowatt de consumo de uma lâmpada. Como eu tenho 5 lâmpadas, eu multiplico esse valor por 5, certo? Então, só para conferir, a gente pode multiplicar todos de uma vez a potência da lâmpada, o número de lâmpadas, o número de horas que ela fica ligada, 30 dias, todo esse resultado dividido por 1000, tá? A outra atividade no item C, a gente tem uma lâmpada que ela tem as especificações de potência, de voltagem, a gente tem a corrente elétrica dela, e ela tem uma corrente muito pequena que ela não chega a ser nenhum ampere, é 1 miliampere, foi dividido em 1000, certo? E a gente tem a frequência, qual seria a oscilação da nossa eletricidade que a gente tem, porque a gente sabe que a nossa fonte de eletricidade dentro dos fios é uma eletricidade alternada.
Aí ele pede para a gente fazer uma comparação e ver qual que seria a diferença de eficiência entre uma e outra, entre a lâmpada de LED, que é mais cara, e a fluorescente, que é mais barata. Mas ele vem mostrar para a gente que a diferença financeira ela vai ser abatida dentro do nosso uso, porque a lâmpada de LED é mais eficiente, porque ela consome menos. Como a gente pode ver aqui, ó, já facilitando ou viajando bem mais, né, vamos dizer assim, uma tem 9 watts, a outra tem 25. Isso daí já vai me dar a proporção de diferença. Eu não precisaria calcular todo o esquema de quantos quilowatts-hora mensal a gente ia ter, porque você vai multiplicar por 5, você vai multiplicar por 6, você vai multiplicar por 30 e você vai dividir por 1000. Nos dois casos, a única diferença é que um era 9 e o outro a gente ia multiplicar por 25. No final, quando a gente dividisse, a gente ia ter uma diferença percentual entre eles. É isso que ele pedia. Qual seria a porcentagem de economia que a gente ia fazer? Essa diferença, tá? O último item que a gente tem, ele vai mostrar aqui, ó, um caso de uma lâmpada que a gente praticamente não vê mais, essa incandescente, que ela perde 95% da transformação de calor dela. Então, 5% apenas da eletricidade gasta foi usada para iluminar, o resto é dissipado em forma de calor, tá? A gente tem a fluorescente que dissipa 30%, então ela faz um aproveitamento de 70% da eletricidade, né? E a gente tem a lâmpada LED que perde apenas 5%, então você aproveita 95% da sua eletricidade. Ela é muito interessante. Então ele pede qual seria a mais eficiente. Obviamente a que consegue transformar a maior parte da eletricidade em luz, né? A gente tem a lâmpada de LED. Okay. A terceira atividade, né? Eu mandei para vocês alguns vídeos para vocês poderem ver como que funciona, porque como a gente não conseguiu fazer essa experiência, vocês teriam que trabalhar em casa. E eu acho que é difícil para a grande maioria montar um sistema elétrico. Então existem esses vídeos que eu mandei para vocês olharem e tem esse simulador daqui que dava para vocês usarem e criar o próprio sistema numa versão simulada. Então a gente viu que há duas formas de você ligar lâmpadas uma após a outra, então a eletricidade ela vai passando de uma, faz ela funcionar, passa para outra e vai continuando. Essa é a ligação que a gente chama em série. A ligação em paralelo é quando você tem a eletricidade passando num fluxo e ela entra para entrar no sistema, tá? Como que a gente poderia diferenciar isso numa ideia mais prática? Pensa o seguinte, a ligação em série, você só tem um caminho para chegar de um lugar no outro, como se fosse uma ponte, tá? Você só tem uma ponte e você tem uma via única. Para você conseguir chegar no outro lugar, você tem que esperar quem está na sua frente passar. Se o carro da frente quebrou, você não consegue passar, você simplesmente tem que esperar ele arrumar. Ele para o funcionamento da ponte. Quando a gente fala da ligação em paralelo e pensa que você tem um bairro que existem duas avenidas, então uma você vai e a outra você volta. Você tem liberdade de fazer todo o circuito ou simplesmente entrar na rua que você deseja. Você não atrapalha ninguém. Cada movimento seu é independente. Você não depende dos outros para fazer ele. Então essa seria a ideia que a gente tem entre os dois formatos, tá? Existe um vídeo aqui para mostrar sobre baterias, né? Porque no exercício ele fala a ideia é se você diminuísse a bateria, o que que ia acontecer. E aqui a gente tem a primeira pergunta, né? Por que retiramos a lâmpada do pisca-pisca e ele para de funcionar? Porque você cortou o circuito ficou aberto, não tem passagem de corrente no resto, tá? Você ligar um aparelho na voltagem correta, o aparelho pode não funcionar, se você ligou numa voltagem menor que é necessária, ou se ligou numa voltagem maior, ele acaba queimando, tá? Tem que tomar cuidado. A gente tem essa foto, ele mostra que duas lâmpadas estão funcionando e uma não. Então isso já garante para a gente que se elas funcionam de maneira independente, a gente tem uma situação que está em paralelo, tá? Situação em paralelo, as lâmpadas funcionam de maneiras independentes. Então aqui, ó, a lâmpada que não está com luminosidade, ou ela queimou, ou ela está desconectada, tá? Os componentes do circuito, né? A gente tem os fios, a gente tem os soquetes, tem as lâmpadas. Seria essa coisinha mais simples. E o tipo de circuito que foi montado, né? Comentei com vocês. Não vou falar de novo porque eu sou difícil, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma ligação uma após a outra. Se você de repente cortar esse fio, o sistema não funciona. Acabei de falar o que que é, tá?
Aí aqui a gente precisaria montar e responder um em cima do outro para identificar o que seria isso daqui. Identificar a quantidade de lâmpadas, a quantidade de pilhas, a tensão que tem no circuito e a luminosidade das lâmpadas, se ela está mais forte, se ela está fraca, como que ela está, né? Vocês viram, por isso que eu coloquei o vídeo da bateria para vocês anotarem em relação dessas duas baterias, porque ela mudou a forma da voltagem dentro do sistema, tá? Aí ele pergunta, né, se eu retiro uma lâmpada, o que acontece? O sistema simplesmente vai ser interrompido. O próximo, né, tem um formato diferente de ligação. Vocês podem ver aqui que essa daqui é uma ligação em que as lâmpadas são independentes, né? Vocês sabem qual que é a ideia das lâmpadas independentes. Como que é esse tipo, como chama. E ele pede para fazer a mesma situação, né? A gente preencher o número de lâmpadas, a quantidade de pilhas, no caso, qual seria a tensão, que no caso aqui não foi alterada, né? E a luminosidade que acontece com as lâmpadas. O Pet Simulations dá para a gente fazer bonitinho isso daqui. Se eu tirar as lâmpadas, o que vai acontecer no circuito? É interessante a gente ver. E a gente pode ver aqui como que a gente pode explicar essas observações nessas atividades. Qual que é a diferença entre eles? É isso que ele pediu. Quais são as grandezas que a gente usa? Então, as grandezas a gente trabalhou na outra aula, que são aquelas que a gente trabalha dentro da lei de Ohms, né? A primeira lei de Ohms, que seria a tensão, voltagem, corrente. Aqui ele tem a ideia de como seria duas ligações que você consegue fazer no PET Simulations também. Você tira o efeito de lâmpada e coloca o efeito de símbolos, ele consegue fazer isso daqui bonitinho do jeito que tá? E ele faz duas perguntas aqui, né? Qual seria a ideia no circuito 1? Onde tem um maior brilho nessa situação aqui, antes ou depois da resistência, tá? E no circuito 2 ele também pede aonde que o brilho está maior, aonde tem uma passagem livre da corrente ou onde a gente tem uma resistência. Seria interessante vocês pesquisarem para conseguir responder isso daqui. O exercício 7 ele fala, então, tem dois aparelhos ligados, ele deu a nossa tensão e a potência. Dá para a gente calcular a corrente, sabendo que a potência elétrica seria o produto entre tensão e corrente. Então, se eu juntar essas duas potências, eu sei qual que é a potência que está sendo desenvolvida dentro do meu sistema elétrico, então façam isso daí. Some os dois, divida para ver o valor da corrente, tá? E com isso a gente termina uma ideia, uma síntese do que seriam essas três atividades. Beleza, galera? Até mais então.